Oi, pessoal. Aqui é o Braulio do Critibrar. Se você gosta de cinema, principalmente de terror, já fica por aqui comigo, porque hoje vamos falar de um filme que muita gente estava esperando. E eu já começo com uma pergunta bem simples. Hello, Sidney. Se essa frase te dá um quentinho no coração, é bem provável que você também seja fã da franquia Pânico. Aquela mistura de terror, suspense e humor que marcou uma geração inteira de fãs de slasher. E agora chegamos a um marco curioso da série. Estamos no sétimo filme. Isso mesmo, Pânico 7 já é realidade. E dessa vez temos um retorno que muita gente pediu: Neve Campbell de volta ao papel de Sidney Prescott. Depois de ficar de fora dos últimos filmes, ela retorna para enfrentar, mais uma vez, o Ghostface. Mas aí vem a pergunta que realmente importa. A volta da Sidney fortalece a franquia ou funciona apenas como um grande momento de nostalgia para os fãs antigos? Antes de falar do filme em si, eu preciso confessar uma coisa. Pânico é provavelmente uma das minhas franquias favoritas do terror. Ela me acompanha desde a adolescência. É uma daquelas séries que cresceram junto comigo como espectador. E eu tenho até um pequeno orgulho pessoal aqui. Eu assisti quase todos os filmes da franquia no cinema, com exceção do primeiro, claro, porque esse eu só fui ver depois em VHS. Então, sim, existe um apego emocional muito grande da minha parte. E quando isso acontece, é inevitável que a experiência com um novo filme seja um pouco influenciada por esse carinho que a gente já tem pela história. Mas indo direto ao ponto, para mim, Pânico 7 é da Neve Campbell. A saudade de ver Sidney Prescott em cena era real. E quando ela aparece, é quase automático. Você sorri, mesmo quando ela está em situações super tensas, correndo ou lutando contra um serial killer mascarado. A presença dela traz um peso diferente para o filme. Existe uma familiaridade ali, uma conexão com toda a história da franquia. E isso funciona muito bem. Aliás, o peso dramático do filme acaba ficando justamente com os personagens mais antigos. Eles trazem aquela sensação de continuidade de legado e, ao mesmo tempo, adicionam um frescor para a narrativa. O problema é que o elenco mais novo não consegue acompanhar esse mesmo nível, e a diferença fica muito evidente, talvez até demais. Isso acaba fazendo com que a Neve Campbell se destaque ainda mais. Sempre que ela está em cena, o filme parece ganhar outra energia. Mas, infelizmente, isso também evidencia um dos maiores problemas de Pânico 7. Os personagens novos são muito rasos. Eles quase não têm desenvolvimento. Falta história, falta contexto, falta personalidade. E as atuações também não ajudam muito nesse sentido. Em um bom slasher, uma das coisas mais importantes é fazer o público se importar com os personagens, torcer por alguns, desconfiar de outros, ficar tenso com o destino deles. Aqui isso nem sempre acontece. Em vários momentos, você simplesmente não se importa muito se aquela pessoa vai sobreviver ou não. E para um filme desse gênero, isso é um problema bem grande. Falando do roteiro, o filme mantém uma característica que sempre foi muito forte na franquia: o deboche metalinguístico. Pânico sempre gostou de brincar com as próprias regras do terror, comentar os clichês do gênero, falar sobre sequências, sobre remakes, sobre fãs. Esse lado autoconsciente continua presente aqui, só que dessa vez tudo parece um pouco mais solto. Em alguns momentos fica a sensação de que o filme não tinha exatamente uma história muito forte para contar, como se alguns elementos fossem sendo adicionados apenas para preencher o tempo de tela. Mas nem tudo é negativo. Existe um mérito interessante no filme, que é a forma como a franquia conseguiu atualizar seus conceitos para os tempos atuais. Vale lembrar que quando o primeiro Pânico foi lançado, a internet ainda nem fazia parte da vida das pessoas como hoje. Redes sociais, cultura digital, tudo isso era praticamente inexistente. E ao longo dos anos, a série foi encontrando maneiras de incorporar essas mudanças dentro da própria narrativa. Nesse sentido, Pânico 7 continua essa tradição. Outro ponto que merece destaque são as cenas de morte. Quem acompanha a franquia sabe que esse sempre foi um dos elementos mais criativos dos filmes. E aqui isso continua funcionando. As mortes são bem pensadas, algumas bem inesperadas e visualmente impactantes. Para quem gosta de acompanhar a engenhosidade por trás de cada ataque do Ghostface, o filme ainda entrega bons momentos. No fim das contas, Pânico 7 está longe de ser o melhor filme da franquia, mas também não chega a decepcionar. Ele diverte, entretém e ainda traz aquela dose forte de nostalgia que muitos fãs queriam ver. Talvez a condução do Kevin Williamson tenha deixado o filme um pouco mais morno do que poderia ser. Vale lembrar que ele foi o roteirista do primeiro Pânico
lá em 1996. E agora ele assume aqui tanto o roteiro quanto a direção. Mesmo assim, a sensação final que eu tive foi positiva. A nostalgia fala alto. E ver a Sidney Prescott de volta na tela tem um peso que poucos personagens do terror conseguem ter hoje em dia. No fim das contas, eu saí satisfeito da sessão. Mas agora eu quero saber de você. Você já assistiu Pânico 7? O que achou do filme? A volta da Sidney funcionou pra você ou pareceu só fanservice? Conta aqui nos comentários porque eu adoro ver diferentes pontos de vista sobre os filmes. E se você curte falar de cinema, já aproveita para deixar o seu like no vídeo. Isso ajuda muito o perfil. Compartilha também com aquele amigo ou amiga que ama filmes de terror e provavelmente vai gostar dessa discussão. E claro, não esqueça de seguir o perfil para acompanhar mais críticas, recomendações e conversas sobre cinema. E eu sou o Braulio do Critibra. Obrigado por estar comigo até aqui e a gente se encontra no próximo filme.